Uma outra coisa que tem relação com o processo e o design também, como você escolhe fabricar, e como você escolhe posicionar a sua peça na mesa, é que como você deposita uma camada sobre a outra, vocês veem aqui ó, a diferença da espessura das linhas, né? Numa linha grosseira, a gente vai ter aqui ó, uma ondulação grande, que é a marca natural do filamento de diâmetro maior colocado uma camada sobre a outra. Conforme eu vou diminuindo o diâmetro desse filamento, a marca na superfície vai diminuindo e o acabamento superficial, a rugosidade também vai melhorando. Para esquematizar isso, a gente mostra esses triângulos aqui, ó, com 0,8 milímetros de altura de camada com 0,8 milímetros de altura, mais uma altura de camada de 0,2 milímetros. Então, cabem 4 camadas para formar 0,8 de altura. Se eu fizer uma camada com 0,1 milímetros de altura, cabem 8 camadas para fazer o mesmo 0,8. E aí, aqui na superfície, a marcação e a rugosidade são melhorados, né? Então, isso é inerente ao processo, tá? Isso faz parte. E quando você vai fazer protótipo, quando você vai usar uma peça para ser aplicável, isso tem que ser levado em consideração. Hoje, o que se faz quando você quer mais qualidade, você faz com camadas bem baixinhas, 0,1 milímetros, isso aumenta o custo, o tempo, mas dependendo da aplicação vale a pena, e você ainda tem a posteriori algumas opções para melhorar o acabamento, usando lixa, primer, para fazer acabamento como se fosse uma funilaria mesmo, ou usando algum solvente que faça com que minimize essa rugosidade na superfície, mas inerente ao processo, e a gente está citando isso aqui para poder comparar com a injeção depois. Outra coisa importante para ter em mente quando uma peça é impressa, o que acontece? Como eu produzo camada sobre camada, imagina imprimindo esse H aqui que a gente está vendo na imagem de baixo ao meio, né? Se eu não tiver alguma coisa aqui embaixo dessa viga horizontal do H aqui, quando eu for passar o fio aqui, ele vai simplesmente, como é um material fluido, né? Viscoso, ele vai derretendo ele vai descer e não vai conseguir formar uma parede para poder subir essa viga do H. Então, o que a gente tem que fazer antes de fazer a viga do H? Conforme a gente vai subindo camada por camada, a gente tem que construir um suporte. E aí sim, a viga do H é construída sobre esse suporte. O mesmo acontece com o T aqui, ó, vocês veem uma estrutura de suporte. Essa estrutura, ela é quebrada e tirada depois e jogada fora, né? E o acabamento da peça, ele também fica um pouco mais prejudicado quando você usa esse tipo de suporte. Enfim, para dizer que existem coisas importantes para se pensar. Como é que quando a gente pensa para uma peça impressa, a gente pensaria, se eu projetasse para fazer a peça impressa, primeiro no ângulo. Esse ângulo aqui eu faria ele igual a 45 graus ou menor, porque isso permitiria que eu construísse como o caso do Y, sem precisar de suporte. Então essa parede aqui, ó, ela tem um ângulo menor que 45, se eu pegar aqui, né? E aí eu não preciso de suporte aqui, eu consigo construir sem precisar de material extra. No entanto, no H e no T eu tenho 90 graus, né? Que é como exemplificado aqui. Se isso aqui fosse 60 graus, eu teria que construir o suporte para poder fazer essa parede. Então, a mesma coisa no T e no H aqui. Então, quando a gente pensa no projeto para impressão, a gente pensa na posição em que essa peça vai na mesa. Então, por exemplo, ó, do lado esquerdo aqui, eu tenho uma mesma peça aqui do lado direito, só que nessa posição de construção, eu preciso de um suporte, né? Aí eu vou gastar mais material, vou gastar mais tempo e o acabamento embaixo aqui não vai ficar tão bom. Mas se eu posicionar a minha peça dessa outra forma, tombar ela aqui, eu consigo construí-la sem precisar de nenhum suporte, né? Então essa é mais uma característica a se vislumbrar quando a gente fala de design pensado para impressão 3D ou para manufatura aditiva. Importante, uma coisa afeta a outra, uma decisão afeta a outra. Então, qual é a fonte de esforço que a peça vai sofrer? Se eu fizer a minha peça assim,
eu vou ter a orientação das camadas num sentido diferente do que se eu fizesse a minha peça assim. Peraí, pessoal. Para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, tá bom? Obrigado!